Já. Agora esta chamada está sendo gravada. Já. Ok. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu coloquei aqui para vocês no chat. Coloquei aqui no chat para vocês uma solicitação, se for possível, para que vocês coloquem, por gentileza, o nome de vocês, a função que exerce no serviço de convivência e a cidade ou o estado, para que eu possa ter um parâmetro aí de onde o Pedagogiando no serviço de convivência está chegando, tá? Então, se vocês puderem fazer essa gentileza de colocar aí, eu agradeço. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Enquanto vocês colocam as informações que eu pedi no chat, não sei se nós temos colegas novos hoje aqui no grupo. Caso tenha, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Andréia, sou a criadora do Pedagogiando no Serviço de Convivência. A minha formação é pedagogia e tenho experiência em serviço de convivência tanto quanto como técnica, como técnica pedagoga, e também como coordenação de serviço de convivência, tá? O nosso grupo aqui, ele já deve ter mais ou menos aí um tempo de uns 2 anos e alguns meses, que nós já temos esse grupo funcionando, e para quem ainda não faz parte do grupo no WhatsApp, e caso tenha interesse em participar deste grupo do WhatsApp, pode deixar também aqui no chat, né, o WhatsApp, o seu telefone, o seu contato. Posteriormente eu vou estar adicionando vocês aí, e lá a gente troca algumas informações também sobre grupo de estudos relacionados a serviço de convivência. Então, o grupo de estudos, ele acontece toda segunda-feira, às 20 horas, e ele nasceu da necessidade que todos nós temos, né, de adquirir conhecimento, né, através da leitura, de estudo, dos instrumentais que nós temos, né. Muitos nós sabemos que existem orientações, que existem instrumentais, porém nós, às vezes, não temos o tempo hábil, né, para que possamos sentar, ler, nos debruçarmos sobre isso, né. E aí, neste momento aqui, nós realizamos, né, num pouco período, né, um período de 1 hora, o máximo 2 horas, mas nós tentamos fazer aí essa parte que é realmente de leitura e estudos, tá? Então, ficam todos convidados, para quem ainda não participa do grupo, para que possa estar fazendo parte também do grupo do WhatsApp. Temos alguém novo pela primeira vez participando aqui no grupo? Estou querendo ver a aula. Aula? Vai mais para lá. Somos todos de casa? Oi, Andréia. Boa noite. Olá. Boa noite, Andréia. Quem está falando comigo? É Janaína. É só para informar que o meu teclado está com problema, aí eu não vou poder digitar, viu? Não, mas aí você fica à vontade para falar no microfone, tá? Tá bom, meu amor. Pode interromper quantas vezes for necessário, tá bom? Então, tá bom. Gente, eu vou aqui, pelo que eu estou entendendo, não, pela primeira vez, Luciana Fontes, pela primeira vez. Então, seja bem-vinda, Luciana. Espero que você goste dos nossos encontros e queira participar dos próximos. Eu vou projetar aqui para vocês o caderno de perguntas frequentes. Obrigado, meu bom amigo. É sério, eu sou outro homem quando estou com as minhas bolinhas de gude. Vocês conseguem visualizar? Sim.
Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui o layout. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu gostaria de deixar ele maior. Só um momento. Agora eu consigo mostrar um pouquinho maior para você, certo? Gente, ficou maior, né? André, tá me ouvindo? Estou. Só para pedir para. Acho que tem alguém com o microfone aberto e está dando bastante interferência para mim. Ah, sim. Tá, obrigada, Tassiane, né? Tassiana. Pessoal, por gentileza, se vocês puderem manter as câmeras abertas, porém o microfone fechado, tá? Porque senão aí acaba atrapalhando o nosso áudio aqui. Então, os nossos estudos, o grupo de estudo nosso, ele vem trabalhando com este caderno aqui, tá? Perguntas frequentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Todos conhecem esse caderno? Conhecem? Que bom. Ótimo. Então, quem não conhece, né, eu sempre disponibilizo ele no grupo lá do WhatsApp, porque este é um material importantíssimo para que nós tenhamos. Tá? Então, aqui, né, todas as perguntas que nele estão, praticamente nós já fizemos a leitura e os estudos de praticamente todas essas perguntas, tá? Mas algumas delas seria importante nós estarmos retomando. Então, quando eu mostro aqui para vocês as páginas, né? E aí eu vou aqui no número 5, quais são os eixos que orientam a execução do serviço, ele forma uma mãozinha. Eu clicando nesta mãozinha, podem perceber que ele já trouxe para mim o material, o conteúdo de hoje, tá? Que é quais são os eixos que orientam a execução do serviço de convivência, certo? E aí, agora, né, eu gostaria de verificar se alguém poderia fazer a leitura, né? E nós vamos acompanhando a leitura aqui deste texto. Alguém gostaria de iniciar? Alguém está conseguindo visualizar, que consiga fazer a leitura do primeiro parágrafo? Boa noite. Qual é a página? Desculpa, porque só me atentei agora, que eu estou com o livro, eu tenho ele impresso. Ah, sim. Deixa eu olhar aqui. É a página... Se eu não me engano, é a 23, 24, página 25. Pronto. Uhum. Quais são os eixos que orientam a execução do serviço? Isso. O serviço é organizado a partir dos ciclos de vida dos usuários, atentando-se às especialidades, características, necessidades, potencialidades e desafios de cada etapa do desenvolvimento. Todavia, há aspectos da vida humana que perpassam todas essas etapas e que integram os eixos orientadores dos serviços. Ok, Eu não consigo... obrigada. Continua?
Se quiser continuar, fica à vontade. A organização do serviço, a partir dos eixos, foi concebida no sentido de que os percursos, para mais informações sobre a organização dos percursos do serviço, consulte a pergunta número 49. Desenvolvidos com os grupos, estimulem as aquisições previstas pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais para os usuários, observando os ciclos de vidas e os contextos onde as ações serão desenvolvidas. Os eixos, que são acompanhados por um conjunto de competências para a vida a serem desenvolvidas com e pelos usuários, orientam o planejamento e a oferta das atividades do serviço, no sentido de contribuir para a expressão, a interação, a aprendizagem e a sociabilidade, em conformidade com os objetivos do serviço. Joia. Mas alguém gostaria de continuar ou continuo? Alguém gostaria de continuar? Pronto. Esses são os eixos orientadores do serviço. Eu comigo. O eixo Eu Comigo visa atender os interesses, as demandas e as necessidades próprias dos usuários. Para isso, é preciso compreender as particularidades de cada estágio da vida, para oportunizar as falas, as expressões e as manifestações, tendo em vista romper com visões que desqualificam suas potencialidades, aptidões e interesses. Para o eixo Eu Comigo, o serviço propõe atividades que contribuem no desenvolvimento de competências individuais, visando o atendimento de suas necessidades e o estímulo de suas potências. As competências relacionadas a esse eixo são aprender com a experiência, autoconfiança, autoconhecimento, autocontrole, autoestima, automotivação, autonomia, aprender a brincar, resiliência e responsabilidade. Mais alguém quer continuar? Eu faço a leitura deste próximo. Obrigada. Pronto. Eu com os outros. Então, o eixo Eu com os outros, ele enfatiza a importância da construção e do fortalecimento das redes de apoio social dos usuários, visando prevenir a sua segregação ou institucionalização e assegurar o direito à convivência familiar e comunitária. É a partir do convívio familiar, comunitário e social que se busca o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito. O objetivo principal desse eixo é que os participantes possam conhecer, experimentar e reforçar as competências sociais que colaboram com a convivência no meio familiar e comunitário, bem como a sua integração nas variadas redes sociais. Além disso, o eixo busca fortalecer o sentimento de pertença e identidade, bem como refletir sobre condições e aspectos da vida em sociedade. As competências relacionadas a esse eixo são comunicação, cooperação, empatia, resolução de conflitos, respeito e sociabilidade. E que, para maiores informações, nós podemos consultar o cartão de competências do Serviço de Convivência, que está neste caderno que nós estamos lendo, lá no final, bem no final das páginas, se eu não me engano, página 233, eu tenho ele aqui impresso, 233, que também é interessantíssimo que vocês tenham em mãos, se possível até imprimir, para ter ali sempre com vocês quando forem planejar. Alguém gostaria de ler o eixo Eu com a cidade?
Pode ler, por gentileza. O eixo Eu com a Cidade propõe que os usuários se compreendam como cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, agentes interventores, partícipes, nos espaços em que estabelecem relações sociais, a sua moradia, a sua escola, o próprio serviço, os locais que costumam frequentar no cotidiano. Esse eixo tem como objetivo estimular as competências que mobilizam a participação social e a comunicação dos usuários acerca das vivências no território, de modo que atuem nas situações do serviço e ampliem sua participação para outros contextos. Entre as competências relacionadas a este eixo estão apropriação, direitos e deveres, participação ativa, pertencimento e viver em redes. Além dos eixos apresentados, que orientam as conversações e fazeres junto aos participantes de todas as faixas etárias do serviço, para o trabalho com crianças de 0 a 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos e pessoas idosas, há um eixo específico que contempla as características dessas etapas da vida. O eixo orientador do serviço, para crianças de 0 a 6 anos, por exemplo, chama-se Eu com quem cuida de mim, que evidencia o objetivo do serviço de estimular o desenvolvimento de competências para o exercício de uma parentalidade protetiva pelas cuidadores das crianças. Sobre os eixos orientadores do serviço para crianças de 0 a 6 anos, consultar o caderno de orientações técnicas do serviço para crianças de 0 a 6 anos. Quanto aos eixos orientadores do serviço para as faixas etárias subsequentes, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos e pessoas idosas, informa-se que estão ainda em definição e em breve serão conhecidos por todos. Joia, perfeito, obrigada. Então, aqui, né, é o texto que nós temos hoje, que foi feita a leitura. Como eu comentei com vocês, lá no final deste caderno, eu vou tentar ir até o final para mostrar para vocês, onde ele mostra o anexo, que é o cartão de competências, tá? Então, para a gente falar sobre eixo, a gente também precisa ter conhecimento deste anexo, tá? Ele está lá no finalzinho, na página 233. Estamos quase lá. Aqui, tá? Então, lá no anexo, olha, ele traz assim, página 233. Então, ele tem o título ali, Cartão de Competências e Objetivos do Serviço de Convivência para Crianças de 0 a 6 anos, e aí ele traz os eixos. Então, ele traz o eixo Eu Comigo, né? O eixo Eu Quem Cuida de Mim, Eu com os Outros e Eu com a Cidade, tá? Então, é importante que vocês saibam que ele está no final deste caderno, e é importante que vocês saibam também, né, quais são as competências de cada eixo, tá? São várias, podem ver aqui, não são poucas, né? Então, né, se quiserem fazer como eu, né, eu tenho aqui o meu impresso, porque eu gosto de ter à mão sempre quando eu for planejar, né? Mas também pode fazer um print, né, deixar salvo no celular, enfim, mas é importante que vocês saibam que ele está aqui no final, certo? Dúvidas até aqui? Andréia? Pois não? Oi. Olá, Já tudo bem? Tudo bem. A gente fez o planejamento por trimestre, segundo os eixos ali, né? Agora no ano de 2024. Para cada eixo a gente usou no trimestre
E aí foi uma proposta bem importante, assim, sabe? Foi uma proposta bem... que deu certo, na verdade. E logo, daqui uns dias a gente inicia o planejamento, né? Dos primeiros rabiscos do planejamento 2025, né? Uhum. E aí eu te pergunto, se deu certo, a gente pode dar continuidade em 2025 com essa proposta? Porque os eixos são os mesmos, né? Sim, mas os usuários talvez não, Ah, com toda né? certeza. Só esse detalhe, né? Só Ah, atentar para este detalhe, pela questão, né, de também observar aí as necessidades que os nossos usuários trazem, né? Eu sei que pode acontecer muito de, né, passarmos de um ano para o outro e continuarmos com os mesmos usuários, mas também temos usuários novos chegando, né? Então, talvez só ter este olhar para com esses novos também, né? Para ver quais as competências que são importantes de serem trabalhadas com esses novos usuários também, né? tá certo, obrigada. Não sei se eu te respondi o que você precisava. Sim. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida agora. Vocês dividiram por eixo? A gente usou isso, nós dividimos. Mas Primeiro sempre... eixo eu comigo, Isso. depois eu... Mas, isso, mas assim, ele não está engessado, né? Não pode ser engessado. Perfeito. Uhum. Porque essa é a minha preocupação também, né? Aham, ótimo. Não, eu sei que com você é tranquilo. Mas não tem problema. Até porque os eixos orientadores, né? Orientam, norteiam. Então, nosso trabalho é utilizando os eixos e suas competências, né? É o norte, né? Sim, sim. Tá bom? Mas vai perguntando Obrigada. aí, pessoal. Então, agora eu vou entrar aqui para vocês numa explicação sobre os eixos estruturantes. Talvez eu vou gerar algumas dúvidas e vocês fiquem à vontade para me questionar, tá? Então, eixos estruturantes. Então, lá nós já lemos que o serviço ele é organizado a partir do quê? Ciclos de vida. O que quer dizer isso? Atendemos crianças, adolescentes, idosos, né? Neste meio termo, também atendemos crianças de 0 a 6, crianças de 6 a 12, né? Também atendemos jovens, são várias realidades dentro do nosso, né, do nosso Brasil. Mas é importante frisar que o serviço ele precisa ser organizado a partir de ciclos, né? Faixas etárias, certo? Então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer faixas etárias muito próximas, né? Mas o quão mais próximas possíveis, melhor. Porque eu pergunto para vocês, se você atende uma criança de 6 anos e um adolescente de 15, vai fluir o seu trabalho na sala de atividade? Não é? A gente até faz com que, né, a gente pode até tentar correr atrás, buscar, procurar atividades, mas, né, humanamente pensando, não é viável. Porque o que interessa para uma pessoa de 15, né, não interessa para uma criança de 6 ou vice-versa, né? Então, não tem problema nós atendermos, por exemplo, de 6 a 10, de 6 a 12, né? Tudo bem, eu até penso que é viável. Né? O educador vai precisar ali, né, estudar e se preparar melhor. Mas, né, uma idade tão distante uma da outra, né, dificilmente vai conseguir desenvolver um planejamento, né, que chame a atenção e que mantenha, né, o interesse daqueles usuários. Eu coloquei como exemplo uma vez, não lembro se foi numa capacitação, que nós tínhamos adolescentes aqui e nós atendíamos os adolescentes de 12 até completar 18, né? Então, era um grupo de 12 até 18. E nós tínhamos uma evasão muito grande dos que tinham 15 até completar 18, né?
E aí a equipe se debruçando, né, conversando, fazendo reuniões, tentando entender o porquê da não adesão daqueles de 15 a 18. Né? Por quê? Os interesses são outros. As experiências e as vivências de 15 a 18 são maiores de 12, 13, 14 anos. Né? Então, eles não se interessavam tanto quanto por aqueles que tinham 12 a 14. Né? E aí, muitas vezes, o educador vinha para mim e falava, André, eu achei um filme excelente para eu passar aqui, né, para o grupo, é bem bacana, conversa muito com a temática, mas a faixa etária é tal, né? E aí já esbarrava nisso também. Então, o que nós conseguimos fazer aqui? Com muita conversa, muito diálogo, muita negociação com a gestão, nós conseguimos dividir. Então, nós fizemos 2 grupos. Um grupo de 12 até completar 15 e um grupo de 15 até completar 18. Né? E os educadores ficaram muito satisfeitos, porque aí eles conseguiam, né, fazer um diálogo, uma conversa mais madura com os de 15, né? E aí fluiu melhor e tivemos uma adesão maior também, né, desses maiores, tá? Então, por isso que eu coloco essas questões, né, de sempre estarmos pensando em formarmos grupos com ciclos que sejam com idades próximas. Alguém levantou a mão? Posso Oi, continuar? Andréia. Foi eu que Pois levantei não. a mão, foi eu que levantei a mão, mas o que eu ia falar, você falou, né? A dificuldade nessas faixas etárias numa sala juntas, mas você falou. Tá Era só joia, isso. então. Tá bom. Então, mais alguém gostaria de falar? Ô, Andréia, boa noite. Olha só, a minha dúvida, o meu grupo, nosso período de convivência é de 6 a 15, tudo junto. Então, eu tenho muitas crianças de 8, 9 anos e alguns adolescentes. Qual seria o jeito certo da gente de eu conseguir separar essa turma? Você atende de 6 a 15 anos? Isso. Atende todos os dias? São 3 dias por semana. 3 vezes? É. Não teria outro profissional para dividir com você e fazer essa separação? Então, eu tenho outro colega, orientador também, mas é bem complicado para ele. Uhum. Você teria que sentar com a sua equipe, né, Kellen, para verificar aí algumas possibilidades, né? Talvez, né, tais dias da semana viria um grupo e tais dias da semana viria outro, né, não sei. Ou talvez, se você tem oficineiros, né, Então, você poderia intercalar com os oficineiros também, né? porque até hoje, no caso, é eu que faço planejamento, e eu faço um planejamento para todo mundo, né? Eu vejo a dificuldade, às vezes eu penso assim, vou fazer uma atividade de desenho, mas aí os adolescentes já não gostam muito. E depois eu pensava, vou fazer uma atividade de um filme para conversar, daí os pequenos já não aderem também. Eu fico assim nessa. Sim, eu entendo, a dificuldade é enorme, né? Talvez conversar com a equipe, né, com os técnicos, né, para vocês se organizarem de uma forma, porque se nós formos pensar, você não está atendendo da forma correta e efetivamente os usuários, né? Você está fazendo, né? Infelizmente, isso, né? E aí, né, talvez se conseguir um outro colega, né, para que faça essa divisão de idades mais próximas, ou, né, você intercalar, por exemplo, na segunda-feira, né, de tal horário a tal horário, você pega os mais novos, né, e faz o trabalho, né, socioeducativo.
E os mais velhos vão para alguma atividade recreativa com oficineiro, por exemplo, né? E aí, né, no outro horário, você faz ao contrário, né? Os menores vão com este oficineiro e você ficaria com os maiores para fazer atividade socioeducativa, né? Porque assim, ó, a não gente tem oficina, desculpa interromper, a gente tem oficina de jiu-jitsu, dança e capoeira. E os oficineiros, eles separam conforme as crianças, quem gosta ou não. Então, aqueles que gostam mais, o oficineiro pega primeiro. É assim que é dividido mais ou menos. Então, daí fica misturado. Uhum. O oficineiro faz adequado para ele, mas para você, educadora, não fica, né? Então, talvez seria muito importante essa discussão com, né, coordenação, técnico de referência, né? E o nosso horário também é das 8 ao meio-dia. E da 1 às 5 da tarde. Então, é um período longo. Então, se eu pegar e dividir eles em 2 turmas, porque de manhã eu tenho 30, tem em média 25 que vão sempre, né? E à tarde eu tenho 50. Meu Deus. Então, é bem complicado. Eu estou quebrando a cabeça para tentar fazer um planejamento que eu consiga adequar para todo mundo, o horário. Que eu também ficar 2 horas com uma turminha numa sala, eu também não consigo. Porque eles não ficam. Para as atividades atividades socioeducativas, o máximo que a gente consegue de atenção deles é 1h30, né, no máximo, né? Isso. Aí depois já começa a dispersar, né? Uhum. Mas eu penso que o caminho seja esse, Kelly, né? Você, não sei se você tem uma parceria aí, né, com os técnicos, né, com a gestão, mas de realmente colocar nessa dificuldade sua, porque, na verdade, o ponto principal é que não está sendo atendido o usuário da forma como ele deve ser, né? Então, assim, o oficineiro disse que ele não quer, mas vamos entender melhor por que não quer, né? Então, a gente também tem que ver esses pontos, né? Porque, enfim, né, você precisa, neste momento, de colaboração dos colegas, né? Porque senão o trabalho não vai ser efetivo, né? Ou talvez estipular dias, né? Tal dia virá os menores, tal dia virá os maiores, não sei, né? Aí vai depender muito dessa organização aí de vocês, né? Da realidade de vocês aí. Onde é que você é mesmo? Eu sou de 13 de maio, Santa Catarina. Santa Catarina. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Mas compartilha com a gente aí depois se conseguiu aí algum resultado, né? Porque a gente fica apreensivo e preocupado, né? Porque essa sua realidade não é só aí, né? Não, é bem complicado. Eu até tô afastada e eu tô aproveitando para estudar um monte. E a hora que eu voltar em janeiro, para mim, já ir com algumas ideias. Até eu tô com a ideia de criar um outro grupo para os adolescentes de 15 a 18. Eles têm bastante evasão, ali 13, 14, a gente tem bastante evasão. Então, eu tô com ideia de criar um outro grupo à noite para esses adolescentes. Então, estou pesquisando e estudando bastante. Então, tá bom. Vamos continuar, então, aqui. Então, eu coloquei aqui, deixei destacado em amarelo para vocês, né? Todavia, há aspectos da vida humana que perpassam todas essas etapas e que integram os eixos orientadores do serviço, né? Então, aqui, o que ele está dizendo? Que nós temos que atender por faixas etárias, né, por ciclos de vida, devido a quê? Especificidades, características, necessidades pontuais de cada faixa etária, né? Até
Um tempo atrás, eu lembro que a Dilma comentou comigo, e seria muito interessante se ano que vem a gente começasse a estudar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento, né? Para a gente entender exatamente o que é isso, né? Especificidades, necessidades de crianças que são diferentes de adolescentes, né? E aí ele coloca que, porém, né, mesmo tendo especificidades e necessidades, potencialidades diferentes no desenvolvimento de cada faixa etária, existem aspectos da vida humana que perpassam, ou seja, atravessam todos os ciclos de vida, né? Então, conversam desde a criança até o idoso, né, que são as competências que integram os eixos orientadores, tá? Então, para a gente entender por que a gente tem que utilizar os eixos orientadores. Porque, apesar de nós trabalharmos atividades específicas de cada faixa etária, né, existem competências que nós precisamos trabalhar com as nossas crianças, adolescentes e idosos, e essas competências estão onde? Aqui, né? No cartão de competências, né? Que são eixos, e na sequência vem as competências, tá? Tudo bem até aí? Então, a organização do serviço... Andréia? Pois não? Boa noite, tudo bem? Boa É só noite. para dar, joia. É só para dar uma ideia para a Kellen aqui. É Kellen, né? Tem como você trabalhar lá no serviço de convivência 4 dias por semana, Kellen? Bom, daí eu já teria que ver com a gestão, né? Com a coordenação. Porque eu já trabalhei na gestão anterior, porque essa agora eu tenho que afirmar que foi falha, né? Nossa Senhora, eu consegui trabalhar só 2 dias, não foi fácil, né? Há poucos dias a Andrea fez aí um mapeamento, né, da questão da carga horária e ela não batia de jeito nenhum. Realmente a gente sabe que não estava batendo, né? Foi enxugar gelo mesmo durante essa gestão toda. Foi um quadriênio muito sofrido, da qual agora na última sexta-feira eu perdi a equipe de referência, pasmem você, Andréia. Fiquei sem minha equipe de referência, né? E agora só Deus é que sabe como que vai ser para me reestruturar. Mas, enfim, antes de eu perder a equipe de referência, Kellen, eu já tinha planejado, né, com ela e com a facilitadora e uma orientadora, todas duas de 30 horas, fazem você, né, são profissionais aí que a gente precisa que tenham 40 horas dentro do serviço, mas, enfim, para o ano agora de 2025, né, que a gestão 25 a 2028, a gente trabalhar os 4 dias novamente. O que acontece? Na gestão anterior, eu trabalhava assim, ó, segunda e quarta era só crianças, de manhã e à tarde. Então, eu fazia 3h30 de manhã, 3h30 à tarde com essas crianças. Qual era a faixa etária? Era de 6 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias. E aí depois vinha a transição, né? Aquela travessia de ir para adolescência. Então, na terça e na quinta eu trabalhava essa faixa etária aí, né? Dos 12 anos completos até aos 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tem muita criança, né? Que a gente ainda considera criança de 10, 11 anos, que tem um tamanho assim tão exorbitante, uma mente tão avançada, você não consegue mantê-los, né? Dentro do grupo das crianças. Então, assim, a gente até que consegue encaixá-los junto com os adolescentes, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque no perfil deles, ele já tem esse avanço de personalidade, mas, de qualquer forma, a gente tem que amparar e complementar a mente deles, né, principalmente com a psicóloga acompanhando bastante, para que não tenha um avanço assim, que possa prejudicar realmente quando a faixa etária, né, for compreendida aí dentro do que é certo. Mas, assim, eu vejo que na sua situação, quando você diz, né, talvez você não consiga nos dizer agora, você disse que à tarde você tem 50, né? Então, assim, o que você pode fazer? Você pode traçar, né, um raio-x aí e fazer da forma, se você vê que dá para fazer,
Você pega esse quantitativo aí, entre 6, 11 anos, 11 meses e 29 dias, e vê se ele é maior do que o de 12 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias. E aí você vai colocar as crianças na segunda e na quarta, os adolescentes na terça e na quinta. Aí vamos dar um chute, então, tá? Eu tenho muito mais criança do que adolescente. E aí talvez seja compatível você trabalhar a segunda e a quarta e os adolescentes somente na quinta. Aí, de repente, está tão bom o seu serviço de convivência, os adolescentes estão gostando tanto, tanto, que tudo é conversando, né? Aí, de repente, eu não sei se daria certo, nunca fiz, mas quem sabe, né? Numa semana você trabalha 2 vezes as crianças e 1 vez os adolescentes. Na outra semana você trabalha 2 vezes os adolescentes e 1 vez criança. Isso aí vai do alinhamento entre a equipe, né? Mas o bom mesmo, eu acho que ficaria ótimo, seria você trabalhar, né, os 4 dias, porque aproveitaria mais, né, Andréia? O público 2 vezes por semana, as crianças e os adolescentes, porque aqui no meu município, as crianças, e tanto as crianças quanto os adolescentes, eles amam ir para o serviço de convivência, né? A única coisa aí que me acarretou dessa vez mesmo foi a gestão, que não reconheceu o serviço de convivência conforme o anterior, houve uma mudança drástica, né, de gestão, mas a que está chegando aí agora já está conversado, já está alinhado, de retornar dessa forma aí que eu acabei de te dizer. Então, eu espero assim, né, Andréia, que ela consiga fazer esse raio-x aí do grupo dela aí, ó, se tem mais crianças, se tem mais adolescentes, o que é mais compatível? Trabalhar mais essas crianças? Quem são essas crianças, né? Quais são? Porque cada um é peculiar, tem uma forma, né, que chegou lá no serviço de convivência. Então, realmente ver se é espontâneo, se é prioritário. Então, quando prioritário tem em uma certa situação, né? E aí, de repente, nesse mapeamento, nesse quantitativo, quando você começa a contar, aí você vai falar assim, eu preciso trabalhar mais esse grupo aqui de crianças do que o de adolescente. Ou então foi o adolescente que te trouxe uma necessidade maior, por mais que seja menor, aí eu preciso trabalhar mais os adolescentes do que a criança, né? Então, assim, é preciso, nesse momento, você realmente traçar um raio-x desse quantitativo aí de crianças e adolescentes que você tem, né? Essa somatória aí, e ver o que é melhor. Mas ver com a gestão aí, os 4 dias, acho que nada impede, né, Andréia? Acho que, sinceramente, não, né? É isso que eu queria te dizer. Que o meu planejamento do ano que vem já está dessa forma. Eu já trabalhei uma vez, não foi difícil, né? Só mudou a questão aí dos eixos, né? Que agora mudou, né, Andréia? Não é mais o anterior, mas tá super bacana, tá bem tranquilo para trabalhar. Só tá faltando agora profissional também, bem bacana para tocar o bom, porque tá fácil não, né, Andréia? Eu já sei que estava trabalhando esse ano que vem, ó, tchau, já não vão ficar. Então, você pensa bem, eu tenho que estruturar agora tanto o pai quanto o serviço de convivência. A única parte boa, né, Andréia, é que eu vou ter que estruturar todo mundo junto. Então, lá vai nós de novo. Mas é isso, viu? Não, esse raio-x eu até já tenho, porque é eu que cuido do sistema. Na parte da manhã, eu tenho mais a adolescente, ali dos 10 aos 15, e à tarde eu tenho mais dos 6 aos 9. Eu acho que dos 50 eu tenho 30 de 6 a 9. E a dificuldade de eu dividir assim por, tipo, 2 dias eu atendo as crianças, um dia, é porque assim, a gente, como a gente trabalha 3 oficinas diferentes, tem criança, tem usuário que vem segunda e quinta, terça e quinta, que é jiu-jitsu e capoeira. Tem usuário que vem só na dança. E a maioria do meu público oficina, espontâneo. Isso é oficina. Isso, nas oficinas. Pois Mas eles vêm por causa das oficinas. A maioria é espontâneo, não tenho... Eu tenho os prioritários, mas a maioria é espontânea, não é nem prioritário. Mas então, Kelly, se você me permite uma colocação, né, eu iria dizer para você justamente o que a Dilma colocou,
já que está iniciando o ano de 2025, né, que você sentasse junto com a equipe e fizesse aí este mapeamento de quais são os públicos prioritários e quantos são prioritários e quantos são demanda espontânea, certo? Prioritário, ele tem que estar no serviço, certo? Pelo que você acabou de colocar, é minoria. Mas, às vezes, precisaria fazer uma conversa com o CRAS, porque talvez não foi identificado, né? E aí, alinhado isso, quantos prioritários você tem, esses você tem que atender de imediato em 2025. O que é demanda espontânea, Kelly? Você não vai fazer mágica. Demanda espontânea é porque ele quer estar lá, mas ele não é prioritário. Então, você tem que ver qual é a quantidade de RH que vocês têm, quantos profissionais vocês têm disponível para ofertar oficinas, e estipula a quantidade. Porque nós não podemos deixar de atender prioritário. Agora, demanda espontânea, se vocês disserem que é 20, é 20. Você vai receber o encaminhamento, vai chegar como demanda espontânea, não vai ser negado a vaga, ele vai entrar numa lista de espera. Entende? Sim. Né? Talvez seja o momento de fazer esta organização. Tipo, a gente tem uma equipe de referência, uma psicóloga, uma assistente social, somos 2 orientadores e temos 3 facilitadores, os oficineiros. Até eu acho que tem muita demanda, tem muito ali o espontâneo, porque a minha equipe de referência, minhas técnicas, elas estão sobrecarregadas com CRAS. E nem fazer visita das famílias que às vezes eu peço porque, tipo, tem mês que não aparece no serviço de convivência, eu mando mensagem, entro em contato com a família diz que, ele não quer mais ir, daí eu passo para as técnicas. Elas não conseguem fazer fazer a visita. E eles não permitem que eu, enquanto orientadora, faça a visita. Porque eles falam que eu não sou técnica. E às vezes chega uma demanda lá de uma criança que é prioritário, elas não avisam a gente também que vai começar tal dia. Às vezes eu sou pega de surpresa, não consigo nem fazer a acolhida para aquela criança, porque eu não sei se ele está vindo ali um dia, entende? Uhum. Ainda mais que esse ano foi ano político, ele só dizia, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem. Então, foi bem complicado esse ano. Você viu, Andréia, da importância da gente continuar batendo essas teclas aí? Você viu que nós estamos vencendo o ano de 2024. Lá no início, lá atrás, nós começamos com essa situação aí, ó, de vários que Kellen hoje está. E você está vendo que nós chegamos no final de 2024 e tropeçamos na Kellen com o mesmo problema de alguns que estavam lá atrás nessa situação, e aí a gente pergunta, será que aqueles que estavam lá atrás, será que alinhou? Tá vendo? Tá vendo? São situações, né, que vão com o tempo, vão caminhando, igual mesmo na minha situação aí. Eu, há pouco tempo, que eu trouxe aqui no serviço de convivência, eu estava de boas, eu tinha uma técnica de referência dentro do serviço de convivência, que era uma psicóloga, né, que fazia parte lá da equipe, né, ela também era do PAI, lá dentro do CRAS. Então, eu tinha 2 psicólogas e uma assistente social. Eu não tenho mais nada. Só pra você ter ideia, acabou tudo. Né, por conta de quê? Política. Aí agora houve um concurso público onde vai chegar para mim profissionais novos. No serviço de convivência também serão profissionais novos. Eu vou ter que alavancar todo mundo de novo. Olha só que situação. E aí essa situação que você hoje passa aqui no grupo, né, do serviço de convivência, quando a Andréia começou esse grupo, né,
E nós somos pioneiras, né, Andréia? Nesse grupo aqui, eu, Andréia, Jassa, e dentre outras aí. A gente encontrou essas situações lá atrás, tão gritantes quanto a sua agora, o que você acaba de nos contar, né? Então, assim, por isso que eu falei, Andréia, que a gente tem que começar o 2025 não alargando esse caderno de perguntas frequentes, mas vamos começar tudo de novo, até que um dia a gente esgote, vai falar assim, ó, acabou, agora está todo mundo bonitinho. Tá gracinha, né? Mas é isso. Vai dar certo. Uhum. Verdade. Uma sugestão também, Kelly, uma sugestão. A gente está te dando várias sugestões no intuito, né, de colaborar, mas, claro, tudo depende muito da sua realidade. A partir do momento que você tem o conhecimento, Kelly, né, você disse que você está buscando conhecimento, está lendo, né, então também você vai ter momentos que você pode dizer não, você pode questionar. E uma das coisas que talvez surta efeito agora para 2025, Kelly, uma reunião entre equipe CRAS e equipe Serviço de Convivência, e vocês montarem um fluxo de atendimento, certo? Então, este fluxo, vocês vão colocar lá. Chegou a família no CRAS. Detectou-se que vai ser encaminhada a criança para vocês. Quantos dias eles têm para encaminhar para vocês? Quantos dias vocês têm para responder se existe a vaga ou não? Entende? Começar a criar um fluxo, porque aí um vai monitorar o outro, um vai cobrar o outro, né? Então, aqui a assistente social fazia desta maneira, chegava o encaminhamento para o serviço de convivência, ela olhava se era prioritário, ela já inseria de imediato. Aí ela informava o CRAS dizendo que foi inserido dia tal. Quando não tinha vaga, ela também tinha um prazo de, se eu não me engano, 5 dias para informar o CRAS de que não tinha vaga e ficaria em lista de espera. E ela ficaria responsável de monitorar e que, quando surgisse esta vaga, ela mesma do serviço de convivência faria a tratativa com a família e também tem um prazo para informar o CRAS que aquele que estava em lista de espera foi inserido. E criar reuniões para que vocês também conversem sobre isso, né? Algumas possibilidades, né? Sim, até eu quero tirar uma dúvida, porque assim, ó, você falou que a equipe CRAS e a equipe Serviço de Convivência. Aqui eles não tratam o Serviço de Convivência como um grupo, como uma equipe. A gente não pode dizer não, que não, tá cheio. Se elas querem assim para colocar, elas colocam e pronto. Elas não passam, chegou uma criança aqui, vamos analisar, elas não chamam a gente para conversar. É bem complicado essa parte, assim, do que eu tenho lido sobre o serviço de convivência, aqui eles tratam a gente como como dois, assim, vamos dizer, um babá, para cuidar das crianças naquele horário. Mas o serviço de convivência, ele é complementar ao pai. Porta de entrada é esquisito falar, né? Mas o processo, ele se inicia no CRAS, né? Elas têm que documentar para vocês, você precisa saber quem está chegando para você, que você já comentou que, né, de repente surge alguém lá e você não sabe, né? Mas vocês podem também começar a dar negativas. Aí elas vão se incomodar, talvez. E aí seja o momento de sentar e alinhar. Esse ano que elas começaram a passar para mim a ficha de entrada das crianças, a ficha de quando as crianças entram, elas fazem, preenchem, mas depois que as crianças entram, que elas vêm me entregar, essa daqui é a ficha de tal criança, que já começou, vamos dizer assim. Mas aí que eu te digo, né? Início de 2025, só recebe a criança depois do encaminhamento.
Entende? Vou colocar para a primeira reunião de 2025 isso. Exatamente. Mas eu te entendo muito bem, que não é fácil. Não é fácil. Mas seguimos lá, vamos lá. Onde que eu parei? A organização do serviço, a partir dos eixos, foi concebida no sentido de que os percursos, desenvolvidos com os grupos, estimule a aquisição prevista pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, né? Então, a gente tem aqui o que é importante nós sabermos, que nós organizamos o serviço a partir dos eixos. Quais eixos? Eu comigo, eu com outro e eu com a cidade, certo? Eu comigo mesmo. Aí ele traz assim, ó, os eixos que são acompanhados por um conjunto de competências, lembra? Comentei, né? A fotinha ali do lado, para vocês lembrarem. Então, o eixo, né? Eu comigo, o primeiro ali, e daí embaixo, estão vendo lá, número 1, autoconhecimento, é uma competência. Autoestima, é uma competência, tá? Então, ele está falando isso, que os eixos, né, o eu comigo, o eu com outro e eu com a cidade, são acompanhados por um conjunto de competências para a vida, a serem desenvolvidas com e pelos usuários. Quando? Nas atividades que nós desenvolvemos com eles, né? Orientam o planejamento, o nosso planejamento, e também a oferta das atividades, certo? No sentido de que contribuir para a expressão, interação, a aprendizagem e a sociabilidade em conformidade com os objetivos do serviço, tá? Então, chegou um colega novo e fala assim para você, eu não sei o que eu tenho que trabalhar com o meu grupo. Você entrega para ele o cartão de competências e fala para ele, são os 3 eixos, eu comigo, eu com o outro, eu com a cidade, e as suas atividades, elas precisam desenvolver as competências desses eixos, né? Por exemplo, autoconhecimento, autoestima, autonomia, né? Que é isso que nós precisamos trabalhar com os nossos usuários, tá? Né? Não é aquela coisa que eles vão lá só para brincar, que eles vão lá só para passar o tempo, que eles vão lá porque é a creche, eles vão lá porque a mãe está trabalhando, ou porque vai lá só para se alimentar. Não, eles vão lá porque eles precisam ser desenvolvidos as suas competências dentro desses 3 eixos, né? É um trabalho sério. É até importante, quando vocês forem fazer alguma conversa com a educação, alguma conversa com outra secretaria, e vocês deixem muito bem claro isso, né? Para que eles entendam que lá existe sim um trabalho nosso e é um trabalho sério. Não é um trabalho para suprir ali a falta de algo, né? Que é um trabalho que vem para desenvolver este usuário, né? Trazer para este usuário que ele consiga, né, se desenvolver dentro das suas competências, né? Que ele consiga ser uma pessoa empática, uma pessoa cooperativa, uma pessoa sociável, que saiba resolver conflitos, que saiba se apropriar dos seus direitos, que saiba onde buscá-los, né? Que consiga ter autocontrole, automotivação. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou lendo aqui, são competências dos 3 eixos, tá? Então, né, que fique bem claro isso, que nós trabalhamos as competências com as nossas crianças, adolescentes e idosos, certo? Para ficar mais claro ainda, eu coloquei ali para vocês. Então, olhem nas setinhas azuis em cima, né? Então, tem lá 3 setinhas. Elas indicam o eixo, né? Então, o primeiro eixo ali que ela está indicando é o eixo eu comigo. Estão vendo ali rosinha? Né? Aí, o outro eixo é o eu com os outros. E a terceira setinha é o eu com a cidade.
né? A última parte ali. São esses 3 eixos que nós desenvolvemos durante todo o ano com os nossos usuários. E dentro destes eixos, olha ali do lado, está escrito ali, ó, azul, competências, tá? Então, as setinhas mostram quais são as competências de cada eixo. Então, dentro do eixo eu comigo, qual competência a gente vai desenvolver com os nossos usuários? A primeira setinha ali, autoconhecimento, autoestima, autonomia, autoconfiança, automotivação e por aí vai. É que não cabe aqui para mostrar na tela inteira para vocês. Se nós olharmos aqui no eixo 2, azul, né, eu estou mexendo ali o mouse, que é o eu com os outros, podem ver também. O que está em negrito é competência. Então, é comunicação, lá embaixo, empatia, cooperação, né? E aqui no eixo eu com a cidade, que é o terceiro eixo, olha lá, né? Em destaque ali em negrito. A primeira competência é a apropriação, depois vem direitos e deveres e participação ativa, né? E segue ali embaixo, tá? Só para vocês se localizarem aqui neste cartão, tá? Então, a gente trabalha 3 eixos, e esses 3 eixos existem competências que a gente precisa, através de temas, através de campanhas, através de assuntos, desenvolver estas competências, certo? E aí ele fala assim, além dos eixos apresentados, esses que eu acabei de mostrar para vocês, que orientam as conversações e os fazeres junto aos participantes de todas as faixas etárias do serviço, para o trabalho com crianças de 0 a 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos e pessoas idosas, há um eixo específico, deixei em negrito, que contempla as características desta etapa da vida. Então, o que quer dizer isso? Né? Então, nós temos eixos com competências que orientam as nossas conversações e os nossos fazeres com os nossos usuários. Né? Conversações, atividade socioeducativa, roda de conversa, né, as atividades que a gente desenvolve lá em sala através de temáticas, de campanha, e fazeres, né, aquelas atividades práticas que a gente também desenvolve, né, com todas as faixas etárias, certo? Porém, ele diz que existe um eixo específico para cada etapa da vida. Tá? E aí, qual é este eixo específico, então, Andréia? Então, eu vou contar para vocês que o eixo específico, ele só existe ainda para usuários de 0 a 6 anos, certo? Deixei vocês frustradas? Então, o que acontece? Este caderno que está aqui do lado, que é o caderno de atividades do Serviço de Convivência de Crianças de 0 a 6 anos, este caderno é um caderno novo, tá? Ele é um caderno riquíssimo, ele é um caderno, assim, norteador, ele é muito pedagógico, ele traz exatamente aquilo que a gente precisa, né? A sugestão, o tempo de duração, o tema, os objetivos, as atividades, a avaliação. Ele é completo, tá? Completo. E ele foi lançado em 2022, tá? Então, por ele ser novo, ele já traz o eixo específico, tá? Que é o qual eu com quem cuida de mim.
Vocês nem perguntaram por que eu tinha pulado o eixo eu com quem cuida de mim, né? Ó, podem ver lá, eu falei o eu comigo, o eu com o outro e eu com a cidade, né? E eu não tinha falado do eu com quem cuida de mim, né? Então, né, por que que existe... todas as faixas etárias precisam ter um eixo específico. Ele está dizendo isso. Mas, hoje, nós temos somente para as crianças de 0 a 6 anos, porque ele é novo, então foi criado agora o eixo específico, eu com quem cuida de mim, que evidencia o objetivo do serviço de estimular o desenvolvimento de competências para o exercício de uma parentalidade protetiva pelos cuidadores da criança. Então, as crianças de 0 a 6 anos, 0 a 6 anos, quando atendidas, elas não frequentam sozinha o serviço, tá? Não é uma creche que alguém chega lá e deixa ela lá. Ela tem que estar junto com o seu cuidador. E o cuidador não é a mãe. O cuidador é aquela pessoa que, naquele momento, né, provém ali os cuidados da criança. E aí, as atividades são riquíssimas, né? São atividades de vínculo, gerar aquele vínculo daquele cuidador com a criança, né? De fazer o desenho junto com a criança e conversar enquanto desenha, de fazer uma massagem com óleo no corpinho da criança, o olho no olho. É uma coisa maravilhosa, gente. Então, né, ele é pensado, né, justamente para isso, né? Essa parentalidade protetiva que é trabalhado do cuidador com a criança, de 0 a 6 anos. Então, ele é específico para essa faixa etária, tá? E aqui eu coloquei, né? Então, este cartão, ele é confuso. Não sei se vocês concordam comigo. Porque o título, ele fala que é um cartão de competência e objetivos do serviço para crianças de 0 a 6. Aí eu já tive colegas que falaram para mim, então não pode usar com adolescente, não pode usar com idoso, Andréia, porque está escrito lá que é de 0 a 6. Só que aí a gente se debruça sobre, lê, relê, né? Troca ideia com alguns colegas, e aí não, né? A explicação fica que eu comigo, eu com outro e eu com a cidade, todas as faixas etárias, de 0 a idoso, tá? Todas. Porém, de 0 a 6, existe, além, o eixo específico, que é o eu com quem cuida de mim, tá? Eu já vou deixar de tarefa para vocês. Se vocês quiserem, eu mando o PDF deste caderno. Ele é muito bom, porque até a Adriana comenta que tem algumas sugestões de atividades que são bacanas, que a gente pode até adaptar para crianças de 6 anos acima, né? Por que não, né? Então, também é interessante a gente ter o conhecimento, certo? Então, né, que fique bem claro aqui, esse eu com quem cuida de mim, ele está meio perdido ali nesse cartão de competências, mas é porque ele é específico somente para 0 a 6 anos, certo? E aí ele continua falando assim, quanto aos eixos específicos orientadores do serviço para as faixas etárias subsequentes, né? Então, de 6 a 15, de 15 a 17, as pessoas idosas, informa-se que estão ainda em definição e em breve serão conhecidos por todos, né? Então, aqui eu entendo, e se eu estiver equivocada, por gentileza, me corrijam, mas ele deixa claro, né, de que para as próximas faixas etárias acima de 6 anos, eles ainda, esse eixo específico, ele ainda está em definição, e que em breve serão conhecidos por todos. E esperamos que seja breve, né? Mas precisamos aguardar. O que nós temos hoje, que a gente pode usar como orientação,
são esses que já são conhecidos nossos antigos, né, que é o caderno de orientações técnicas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, né? E também temos as orientações técnicas para as pessoas idosas, tá? E esse pessoas idosas, ele vem ali com uma marca d'água escrito versão preliminar, e me parece que vai ficar eternamente preliminar, porque faz tempo já que existe, né? É de 2012 e ainda não saiu a definitiva. Então, vamos torcer para que quando saia esses 2 cadernos atualizados, né, eles venham trazendo o eixo específico, então, para as faixas etárias subsequentes, ok? E aí, agora é um desafio. Vamos à prática? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui o Dia Internacional da Mulher, tá? Então, nós aqui estamos em 15 pessoas, decidimos que vamos trabalhar o Dia Internacional da Mulher. Ok. Aí, alguma de vocês sugeriu assim, olha, vamos ouvir e ver o vídeo da música Maria Maria. Não sei se alguém ouviu no início, antes de começar aqui a live, eu estava tocando a música Maria Maria. Então, a gente está lá numa reunião de equipe, né? E aí a gente está pensando quais as atividades que nós vamos desenvolver com os nossos usuários com o tema Dia Internacional da Mulher. Uma de vocês aí sugeriu, né, a gente passar para eles o vídeo, né, e eles também possam ouvir a música Maria Maria de Milton Nascimento. Por quê? Maria Maria, né, é a história de uma mulher, né, que é relacionado ao Dia Internacional da Mulher. Aí uma outra colega diz assim, olha, tem bastante crianças na minha turma que gostam de essa letra da música com eles, e a gente faz um mini coral, né? Então, eles vão ensaiando aí no decorrer das semanas do mês, e aí eles podem, né, lá no final, no fechamento dessa temática, apresentarem, cantarem a música Maria Maria. Né? Aí nós temos uma outra colega na equipe que gosta muito de coreografia, né? E aí ela fala assim, olha, que tal se, além de nós darmos a opção para eles de cantar, não são todos que gostam de cantar, eles também podem criar uma coreografia. Então, enquanto uns cantam, os outros fazem a coreografia, tá? E aí, vamos pegar a Dilma ali, que é a coordenadora, né, dessa equipe, e aí ela fala assim, gente, eu vou entrar em contato com o CRAS, né, dia vai ser a reunião dos usuários para que eles possam se apresentar nesse dia da reunião do PAIF lá no CRAS, né? E aí ela entra em contato lá com a técnica e combina e dá certo, né? Então vai ser desta forma. E daí tem uma colega aí que gosta muito de artesanato, que não sou eu, porque eu sou péssima para fazer artesanato, mas ela diz assim, gente, nós temos várias meias de seda guardadas, por que nós não fazemos flores, tá, de meias de seda, confeccionando aqui com os usuários, e lá no dia da apresentação no CRAS, eles podem ofertar esta flor para as mulheres que lá estiverem, tá? E aí nasceu o nosso planejamento. Né, ficou acordado desta forma. E aí, aqui, num passe de mágica, a gente já fez tudo isso, tá? Então, na primeira foto ali, vocês podem observar, né, são que eram as minhas adolescentes, elas estavam produzindo as meias de seda. Embaixo, né,
os adolescentes foram lá com uma pastinha, com a letra da música, colocaram ali o colete que eles usavam para treinar futsal, para ficar, né, bonitinho ali, apresentável, e fizeram a apresentação da música, né? Do outro lado, não sei se vocês conseguem visualizar, são as flores já prontas, né, feitas com meia de seda, né? E aqui no meio eu coloquei a letra da música Maria Maria, tá? Então aconteceu isso, tá? Planejamos isso, colocamos em prática, certo? E agora eu pergunto para vocês, né? Nós temos os eixos, que nós já entendemos que precisam ser trabalhados os eixos e as suas competências no serviço de convivência. Nós tivemos aqui um planejamento sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, agora eu pergunto aqui para vocês, né? A gente tem o eixo eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade, certo? São esses 3 eixos. E aí, agora, eu gostaria da colaboração de vocês. Aqui está um resuminho, tá? Para ficar mais fácil. Então, tem ali o eixo eu comigo e os balõezinhos do lado são as competências. Depois tem o eixo eu com o outro e os balõezinhos do lado são as competências. E a mesma coisa do eixo eu com a cidade. Então, vamos lá. Primeiro, no eixo eu comigo, tá? Vocês conseguem visualizar ali quais são as competências? Só do eixo eu comigo. Conseguem? Olha, me deixaram todos sozinhos aqui, hein? Foram todo mundo jantar e me deixou aqui. Então, vamos lá. Ó, lendo ali. Aprender com experiência, autoconhecimento, autonomia, automotivação, autoestima, resiliência e responsabilidade e autocontrole, né? Que são as competências do eixo eu comigo. Agora, relembrando lá as atividades que nós planejamos e aplicamos. Quais competências nós desenvolvemos com os usuários? Nada. Eu não estou conseguindo enxergar, André. Não consegue? Tá pequeno demais. Ver se eu consigo deixar maior. Consegue? Não. Ó. Só do eixo eu comigo, tá? Lembrem lá. Só preciso que vocês falem no microfone, porque eu não consigo ver o chat agora, tá? Automotivação. Automotivação? Sim. Onde que você vê que foi trabalhado automotivação com eles, com essa temática? A partir do momento que eles montaram lá a oficininha das flores, também houve uma motivação do grupinho lá de cantar para apresentar para as mulheres, um trabalho concluído, para poder entregar para elas o artesanato. Isso foi uma motivação muito grande para eles. Né? Exatamente. Então, a gente já sabe que nós trabalhamos o eixo eu comigo, a competência automotivação. Perfeito. Autoestima foi trabalhado, será?
Eu vou contar a experiência porque eu apliquei esse planejamento, né? Então, o que que acontece? Eram adolescentes. Então, tinha adolescente que chegava e falava assim para mim, hoje eu não vou ensaiar, porque eu não sei cantar. Aí, conversava, ela ia lá e ensaiava. Passava 2 dias, ela falava assim, eu vou desistir, porque a minha colega lá falou que eu não canto bem, né? Então, assim, o receio dela era exatamente porque ela não era boa o suficiente para fazer parte do coral. E aí ela foi muito apreensiva no dia, a mão dela suava, né? Ela chegou perto de mim, ela mostrou a mão dela suando, né? E ela apresentou, né? E depois, conversando com ela, que já havia passado lá todo o momento da apresentação, ela estava muito feliz, né? Então, eu entendi ali que houve sim também, né? Foi trabalhado com ela autoestima, entendem? Gente, eu tô indo muito rápido no raciocínio, Não. porque é assim, né? Então, como que a gente faz um planejamento? Um planejamento, a gente vai escolher o tema, né? Aí depois a gente vai pensar nas atividades, né? De acordo com aquele tema, vai listando lá as atividades, né? Aí a gente vai pensar os objetivos, porque a gente está escolhendo aquelas atividades, tem que ter um objetivo, né? E aí, por último, eu vou pegar o meu papelzinho do cartão de competências, né? E aí eu vou olhando as atividades e vou olhando as competências, né? E aí eu vou anotar no meu planejamento quais são essas competências que eu pretendo desenvolver. Não quer dizer que eu vá atingir 100%, mas é o meu propósito, né? Então, eu vou colocar lá o que a Dilma já colocou. Então, no meu planejamento do tema Dia Internacional da Mulher, eu vou trabalhar o eixo eu comigo. Por quê? Porque eu estou trabalhando a competência, autonomia. 2 pontos, autonomia. 2 pontos, autoestima, né? Resiliência e responsabilidade, né? Eles são adolescentes, então, no início, eles ficaram super empolgados de cantar e de fazer coreografia, mas aos poucos eles foram querendo desistir. E aí, qual que é a conversa nossa como educador? Você assumiu o compromisso, tem pessoas lá que estão aguardando a sua apresentação, os demais colegas precisam de você, né? Então, você também vai estar trabalhando a responsabilidade, entendem? Pode falar. Andréia, só tire uma dúvida. Então, depois de definido o tema, eu vou verificar quais as competências, quais os eixos e as competências, para então pensar nas atividades a serem propostas, ou não. Eu penso as atividades e identifico qual competência essa atividade está atendendo. Isso. Primeiras atividades, né? Montadas as atividades, daí você vai pegar o cartão de competências, né? Vai olhar lá o eixo eu comigo e vai verificar quais competências, né, você pretende desenvolver com aquelas atividades que você escolheu. Aí depois você vai fazer a mesma coisa com o eixo eu com o outro, né? Aí você vai olhar também lá. Então, por exemplo, aqui, comunicação, né? Quando eu levei eles lá para apresentar, né? Para eles interagirem com as famílias que lá estavam, né? Cantar, apresentar, entregar a flor, eu tinha comigo que seria trabalhado o eixo eu com o outro, né? Porque eles iriam se comunicar ali, né? Estabelecer um diálogo com as pessoas diferentes do convívio deles, né? Então, pode ser que nem todos dialogaram, né? Mas era o meu objetivo como educadora naquele momento,
né? E depois eu faço essa autoavaliação, né? Será que aconteceu? Se não aconteceu, por que será, né? Será porque eles são tímidos, né? Será porque foi a primeira vez? Talvez se eu propiciar mais momentos assim, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Tem até um relatório, né, Andréia, para a gente fazer esse preenchimento. Tal adolescente cooperou. Aí, 2 ali não cooperaram. Então, depois a gente tem que sentar em equipe e verificar por que não houve a cooperação daqueles 2 adolescentes. Exatamente. Uma coisa que eu falo, meninas, é assim, eu particularmente não tive acesso ainda a nenhum sistema de avaliação dentro de serviço de convivência. E aí eu digo assim, se a gente não avalia, como a gente vai mensurar se o nosso trabalho está sendo efetivo ou não, né? Porque se a gente cria objetivos, se a gente desenvolve eixos, como eu vou saber se isso está dando certo ou não? Então, a avaliação nossa é em cima das competências, né? E por isso que eu até corrigi a Jassa ali, peço até desculpas, Jassa, da maneira como eu coloquei no início, porque, assim, eu não vejo como trabalhar eixos separados, né? Porque cada ser é único, cada usuário é único. Então, às vezes, né, vamos supor, definiu que janeiro, fevereiro e março vai trabalhar somente o eixo eu comigo. Perfeito. Janeiro, fevereiro, março. Mas em abril entra o João. E daí o João não vai ser trabalhado as competências do eu comigo? Porque daí já passou, igual escola, que daí você já perdeu o conteúdo, né? E da mesma forma eu defendo que a gente tem que trabalhar intercalado as competências dos 3 eixos, não todos. Mas veja bem, às vezes o João, né, na minha avaliação lá no final do percurso, eu percebi que ele está se comunicando bem, que ele está cooperativo, né? Eu posso usar, né? O meu relatório pode ser em cima das competências. Porém, eu percebo que ele ainda tem dificuldade na resolução de conflitos. Ele é aquela criança que ainda não sabe dialogar, ele vai lá e bate no coleguinha. Depois você até conversa com ele, ele diz, nossa, né, o combinado não era esse. E aí, eu não falo mais sobre resolução de conflito, porque já terminou o percurso, já passou o eixo, sendo que eu sei que o João continua precisando ser trabalhado resolução de conflitos, né? Então, nesse sentido que eu falo. Então, a avaliação nossa, né, ela pode ser em cima das competências dos eixos. E aí, se a minha gestão diz que eu tenho que trabalhar separado o eixo eu comigo, depois eixo eu com outro e eu com a cidade, ok. Mas eu trabalho para o meu usuário. É eu que estou com o meu usuário todo dia lá. E eu sei que eu posso ir com ele, com o eixo eu com a cidade, mas uma vez ou outra eu vou ter que fazer atividade, porque vai ter ainda crianças e adolescentes precisando ser conversados sobre cooperação e respeito, que é do eixo eu com o outro. Percebem? Exatamente. Né? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Né? Então, gente, André. o meu... Pode falar. Boa noite. Boa noite. Nós poderíamos dizer que as competências aí apresentadas nos eixos, eles seriam os resultados alcançados? Exatamente. Exatamente. Porque se lá na frente, vamos supor que aconteceu a lógica correta e certíssima, né? O CRAS está acompanhando a família do Pedro por 6 meses. O CRAS lá, a equipe técnica se reuniu e entendeu que já pode ser desligada a família do Pedro, né?
E aí elas vêm e informam vocês, olha, né, a família do Pedro vai ser desligada. Aí vocês vão dizer, não, mas o Pedro, nós precisamos que ele continue sendo acompanhado por mais 6 meses. Porque ele ainda tem dificuldade na comunicação, ele ainda tem dificuldade em direitos e deveres, ele ainda tem dificuldade com a autoestima dele. Então, se ele for desligado agora, ele vai regredir, entende? Então, fica até documentado isso, né? Sim, eu pergunto isso porque aqui o nosso relatório que vai para a gestão, eles têm essa questão de a gente tem que responder quais foram os resultados daquela atividade proposta. Então, a gente tem que colocar, né, dentro da tipificação, quais os objetivos e os resultados. Então, pelo que eu estou entendendo, então seria isso, né? Os eixos, ele traz aí o que eu tenho que alcançar, que seriam essas competências. Exatamente. São os eixos, são as competências dos eixos que precisam ser trabalhados com os nossos usuários, né? Eu acho Só voltando uma questãozinha que você falou e me causou uma dúvida, o serviço de 0 a 6, você falou que o serviço ele não acontece apenas com a criança, né? Ele vai ser com a criança e o seu cuidador. Então, o de 0 a 6, ele não vai ser proposto naquele formato de trabalhar todos os dias com a criança? Olha, eu não tenho este grupo, tá? Aqui na minha cidade não acontece de 0 a 6 anos, então eu não posso dizer para você com certeza, tá? Como seria esses encontros. No grupo no grupo de estudos passado, que foi a Letícia, lá do Mato Grosso do Sul, ela comentou que lá na cidade dela foi implantado recentemente e que lá eles fazem um encontro por semana, né? E parece que é um processo que eles estão, né, vendo como faz, enfim, né? Mas eu penso que uma vez na semana é pouco, né? Seria pouco, né? Talvez, se nós fizermos a leitura deste caderno de 0 a 6 anos que eu citei para vocês, né? Talvez lá nós tenhamos essa informação. Eu até vou ler ele, e aí eu jogo no grupo para vocês. Porque provavelmente neste caderno novo de 0 a 6 anos, ele deve ter lá a sugestão de quantos encontros seriam interessantes de acontecer. Sim, ele não é um serviço que acontece em todos os municípios, né? Porque eu acredito que pela faixa etária é um pouco confundido até o trabalho com a creche, né? O trabalho de creche. Então, não são todos os municípios que tem mesmo. Aqui, em nosso município, em Andradina, a gente tem 3 instituições que tentam trabalhar esse serviço, mas acaba sendo também vinculado com as creches, né? E a gente está tendo uma questão aqui no estado de São Paulo, que são as escolas integrais. Também, então, né? A gente está perdendo o público a partir de 9 anos para a escola integral. Né? E aí os nossos serviços, a gente está percebendo que vai ter que ter uma adequação, né? Ou diminui a faixa etária, ou vai ter que montar uma estratégia para trabalhar essas crianças que estão indo para o período integral. Então, exatamente. a gente já está tendo que pensar nisso, né? Porque é uma realidade aqui para o Estado. Sim, concordo plenamente. Vai precisar aí estreitar, né, esses diálogos com a educação, para que a gente veja a melhor forma, né, de que ele possa estar em período integral, mas que também seja, né, atendido dentro das suas necessidades no serviço de convivência. Vocês conseguem visualizar aqui essa avaliação? Então, esta avaliação aqui, é um modelinho que eu criei aqui com a minha equipe, né? Que quando nós lemos o material e entendemos que precisa ser trabalhado competências e eixos, então nós definimos quando inicia o percurso, por exemplo, lá em janeiro,
o educador faz essa avaliação de cada criança, de cada adolescente, que é uma avaliação inicial, com aqueles também que vão sendo inseridos no decorrer do percurso, né? E aí podem ver ali, ó, é o eixo eu comigo, né? E aí ele tem ali, ó, estão vendo? Autoconhecimento, autoestima. Esses daqui são as competências que estão lá no cartão. É que eu joguei ele na planilha. E aí aqui eu coloquei bom, ótimo, excelente e observação. E aí a minha orientação para o educador era ele marcar, né, no início lá o João, né, como que era o autoconhecimento do João, se era bom, ótimo, excelente. E aí eu confesso para vocês que eu criei esta avaliação e aí eu fiz uma crítica e fui contra ela, porque eu me coloquei no lugar do João e eu não gostaria de ser definida como bom, ótimo ou excelente, reduzido a isso, né? Nós somos muito mais do que isso. Então, talvez para um educador que está começando, né, e a gente não consegue ali dar aquele apoio, né, ele pode talvez marcar um bom, ótimo, excelente, mas ali do lado na observação é importante que ele acrescente mais informações sobre isso, né? Discorra mais sobre isso, porque este é um documento que vai ficar guardado e quando encerrar o percurso, por exemplo, lá na metade do ano, eu vou pegar esta avaliação inicial e vou fazer uma nova, afinal. E aí eu consigo comparar e consigo gerar um relatório do que ele avançou, do que ele regrediu, né? Então, serve também como um documento sobre o desenvolvimento do usuário no período que ele está no serviço de convivência. Porque hoje eu estou trabalhando, amanhã eu posso não estar trabalhando, mas a documentação daquele usuário fica, né? Fica registrado. Podem ver ali embaixo que eu fiz também da mesma forma, e aí eu fiz do eu com o outro. Ai, meu mouse está péssimo. Deixa eu ver se eu consigo baixar, não consigo. Aqui, ó, eu com o outro, tá? Mesma coisa, estão vendo lá? Então, aqui são as competências, né? O bom, ótimo, excelente e observação. E daí depois também, da mesma forma, o eu com a cidade, né? E daí aqui eu criei, né? Demais observações pertinentes referente ao usuário, né? Que isso aqui é riquíssimo, né? Isso aqui, quanto mais informações a gente puder colocar do nosso usuário, melhor. Né? Aí a gente data, assina, né, passa para o nosso técnico de referência, deixa arquivadinho ali, e aí quando a gente for fazer a avaliação final, a gente consegue mensurar os avanços ou os retrocessos, né, se pode ser desligado, como está sendo sugerido desligar a família, ou se faz importante ainda que ele continue conosco, porque talvez ali, né, uma ou outra competência ainda precise ser trabalhada mais vezes. Certo? Você pode compartilhar depois no grupo? Posso, claro, sem problemas, mando tudo lá. Então, gente, seria isso, tá? Sobre eixos, né? Gosto muito de falar sobre isso, se deixar eu passo aqui a noite falando sobre, mas se ficou alguma dúvida também estou à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação. Não temos? Então, tá bom. Podemos fazer uma foto para registrar este momento de segunda-feira, início de dezembro. Vocês devem estar todas atarefadas, né, meninas? Correria de final de ano, né?
Uns rostinhos novos. A Jaceleide ali, a Jaqueline. Ouvindo a aula e fazendo relatório. Ai, Deus, faz parte, né? Tassiana. Uhum. Alguém consegue fazer a fotinho? Eu, às vezes, tento, mas às vezes não sai. Alguém conseguiu? Hoje eu estou no celular, não consigo, Andrei. Se alguém conseguiu, me avisa. Porque eu sou uma catástrofe para isso, gente. Ó, eu fiz uma aqui. Vou mandar lá. Me perdoem se não fica bom, tá? Mandei lá. Meninas, obrigada pela companhia de vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida, trocar ideias, discussões. O que eu puder mandar lá no grupo para vocês que possa ajudar. Estamos aí à disposição de todas vocês, tá? Um bom descanso, uma boa semana e nos vemos aí na segunda-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.